Pessoal, fim do Império Romano, tá? Iniciamos o período da Idade Média. Nós vamos entender agora os dois principais direitos que influenciaram a Idade Média, tá? O direito germânico e o direito canônico. Vamos ver primeiro o direito germânico, tá? Quando da queda do Império Romano, queda essa fruto de invasões dos povos germânicos a Roma, o direito romano começa a se misturar com o direito consuetudinário, direito advindo dos costumes, tá? Dos povos germânicos, que nesse período viviam ainda em agrupamentos, clãs, como eles chamavam, em quem comandava era o chefe do clã. Eram esses povos os godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, francos e anglo-saxões, para citar os mais importantes. Tinham muitos mais, pessoal, tá? Todos esses povos criavam suas regras a partir dos costumes e dos brocados. Lembram? Lá atrás, novamente, leis por costumes, certo? Que iam passando de pai para filho. Porém, a intervenção romana, a imposição dos costumes romanos e das leis romanas, tá? As leis escritas, alteraram esse formato de direito dos germânicos, que verificaram a utilidade da lei escrita e a segurança jurídica que advinha dessa lei, certo? Surge então uma simbiose entre o direito romano escrito com o direito consuetudinário dos povos germânicos, além da latinização desses costumes germânicos, que resulta no sistema romano-germânico de direito, ou civil law. Pessoal, isso se estuda até hoje, tá? A nossa civil law, o direito romano-germânico, tá? Exemplos dessas leis resultantes da mistura romana e germânica são a Leges Burgundius, tá? Atribuída ao rei Gundobald, tá? E o seu filho, tá? A Lex Langobardorum, tá? Editadas pelo rei Rotari, tá? E a Lex Balvarium, feita pelos povos das tribos germânicas, hoje Alemanha, tá? Tinha também o Código de Uric, tá? Em 476, tá? A Lex Visigotorum, tá? O Código Visigótico, que depois ficou conhecido pela expressão espanhola de fuerzo juzgo, tá? Que era uma lei bem intensa, bem pesada mesmo. Todas essas legislações refletiam a influência romana e principalmente o acelerado processo de cristianização dos povos germânicos. Lembrando que foi pela influência romana que os germânicos, antes com religiões variadas, começaram a se cristianizar e com isso elaborar leis baseadas nos conceitos cristãos. Ok? Entramos agora, pessoal, no direito canônico. Tá? O direito canônico é uma expressão que designa um conjunto de normas jurídicas cuja finalidade é reger o modo de vida cristão. Tá? Após a queda do Império Romano, também, veja, isso está acontecendo concomitantemente, tá? Direito germânico e direito canônico. Tá? A igreja vai ganhando força na cena política jurídica do medievo, quer dizer, da Idade Média, e esse aumento de poder e sofisticação intelectual, fruto de universidades recém-criadas, reforça o direito canônico, que passa a atuar na sociedade como um todo. Tá? Estamos falando da Europa, tá? Inteira. A igreja assume as funções antes exercidas pelo Império Romano, tá? E começa a organizar a vida medieval. Quem que organizava antes os povos invadidos? Roma. Agora é a igreja que assume esse papel, tornando-se a formadora do direito na Idade Média, tá? Principal formadora. Essa organização que a igreja medieval insere na sociedade da época consistia em uma administração territorial de cada província, de cada feudo, havendo um bispo ou um padre em cada local para ditar as regras determinadas pela igreja. Ok? Como na Idade Média a maioria dos territórios antes ocupados por Roma se tornam grandes feudos, vocês já estudaram na história, pessoal, feudo, perdeu-se a propriedade de Roma e quem ficou com a terra foi os nobres, vamos dizer assim, que conseguiram manter a terra através de batalhas também ali e seguraram aquelas terras, que se tornaram os seus feudos. Quer dizer, são porções de terras
regidas por senhores feudais ou nobres, e trabalhadas pelos servos ou vassalos, pessoas que viviam no feudo e trabalhavam para o senhor feudal em troca de uma porção de terra para sua subsistência. Quaisquer conflitos, problemas ou formas de agir, certo? Que davam rusgas no feudo lá, eram administrados e julgados pela igreja e obedecidos tanto pelo senhor feudal como pelos vassalos, tá? Dentre os fatores que colocam em relevo o direito canônico, pode-se destacar o caráter ecumênico da igreja, que anuncia o cristianismo como universal. Isso é bem importante, pessoal, porque ele não se desvincula da religião em nenhum momento, tá? A dominação do direito canônico nas diversas esferas da vida privada. Pessoal, eles colocavam, vamos dizer, a igreja estava acima de tudo, tá? Era um instituto jurídico que determinava como deveria ser a família, como deveria ser a propriedade, como deveria ser tudo, tá? Tinha os canonistas, que eram os estudiosos do direito canônico, que criavam os conceitos jurídicos do direito canônico. Aproximam o direito da teologia, quer dizer, eles aproximavam o direito da teologia cristã, certo? Toda a base do direito canônico é o Corpus Iuris Canoni, Código de Direito Canônico, que permaneceu em vigor, por maior surpreendente que seja isso, pessoal, até 1917. Foi elaborado ao longo dos séculos XII ao XV, tá? Identificando o direito com a teologia cristã. Esse evento marca a construção definitiva de um direito canônico estruturado, tá? Que evento foi esse? A Reforma Gregoriana, tá? Que aconteceu em 1073 a 1085 e que constituiu na compilação, prestem atenção nessa parte agora, pessoal, das inúmeras leis e costumes já existentes, quer dizer, leis romanas, costumes romanos, costumes germânicos, tudo isso foi juntado, vamos dizer assim, tá? Adaptando-os aos preceitos bíblicos, tá? Conforme o entendimento dos canonistas, que consolidando o poder político-jurídico de Roma, tá? De Roma não, desculpe, da igreja, pessoal. Foram 27 determinações do Papa Gregório, pai da Reforma Gregoriana. Vejamos algumas delas que vão ilustrar esse controle jurídico-político exercido pela igreja, tá? No período medieval. Vejam, somente o Papa pode legislar de acordo com a necessidade do momento. Somente o Papa. Somente os pés do Papa podem ser beijados pelos príncipes. O príncipe não pode dar perder mão no Papa, não, gente. Só beijar o pé. O Papa pode depor imperadores, não podem ser convocados concílios, reunião, certo? De dignatários eclesiásticos, quer dizer, nenhum outro eclesiástico tem tanto poder. Não pode, sem a autorização do Papa, se reunir para falar sobre doutrina ou disciplina eclesiástica, tá? Sem ordem dele. Nenhum dos seus julgamentos pode ser revisto, mas ele pode rever o julgamento de todo mundo. Nenhum dos julgamentos do Papa pode ser revisto, ele pode rever o de todos. Estes exemplos demonstram claramente o poder da igreja no período medieval e ainda demonstram que as leis antes escritas ou por costumes aplicadas à sociedade agora são exclusivas da igreja, que as impõe, tá? E no campo da jurisdição e o processo canônico, a jurisdição ganha grande relevância, sem que se deixe de considerar sua importante contribuição no campo do direito civil. Por exemplo, pessoal, institutos como casamento, família, contrato, tá? E personalidade jurídica, tá? Começam a se tornar bem relevantes. Como adiante veremos melhor, o processo canônico legou à modernidade características muito particulares e essenciais. O processo canônico legou à modernidade características muito particulares e essenciais, tais como a condução do processo por profissionais do direito, certo? A uniformização dos procedimentos, tá? A perspectiva investigativa e inquisitorial, pessoal, delegacia de polícia. A predominância da escrita sob a oralidade,
como criação dos autos processuais.